Fala pessoal, tudo beleza? Hugo aqui da Autotic. Bom, depois de gravar, dezenas de vídeos aí a respeito de automação de processos usando o NTN, esse vídeo nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque vamos abordar de uma outra solução que a Autotic também está envolvida, tá? Que na verdade foi a atividade, que nós iniciamos aí no mundo do marketing digital, que é o e-mail marketing, tá? O e-mail marketing, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um canal de marketing que morreu, ou está morrendo. Até porque hoje, se você faz o cadastro em algum serviço na web, ou se você faz uma compra na internet, geralmente você recebe e-mails de confirmação, né? Então, com isso, a gente tem essa aproximação com o e-mail marketing e as empresas cada vez mais estão procurando usar desse meio de canal para fazer mais vendas, tá? Então, o e-mail marketing, ele não está morrendo e eu acredito que nem tão cedo vai morrer, tá? E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de um tema, que, assim, tem sido, vamos dizer, um grande problema para a maioria dos usuários que fazem e-mail marketing, que é a questão dos e-mails caírem no spam, tá? Antes de mais nada, já deixa like nesse vídeo aqui, porque sem sombra de dúvida vai ser o vídeo mais completo que você vai ver a respeito do tema, tá? Nós vamos estar reunindo aqui 4 fatores, tá? Que a gente aprendeu ao longo desse tempo usando o nosso próprio SMTP, que é o Sender, e também acompanhando aí as experiências dos usuários, erros e acertos, e a gente resolveu documentar tudo isso, através aqui de um slide, de uma apresentação, e eu tenho a certeza que se você seguir tudo que eu vou falar aqui, os seus e-mails eles só vão cair na caixa de entrada, independente do serviço, tá? Seja Gmail, Outlook, Yahoo ou qualquer outro, tá bom? Então, desde já, deixa um like e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Como melhorar a entregabilidade dos seus e-mails, tá? Aqui tem dicas poderosíssimas, tá? Para que o seu e-mail, de fato, não caia no spam, tá? Tem pessoas que acham que é só o fato de usar um SMTP de alta qualidade, aqueles SMTP super caros que tem por aí, e não sabe ele que existem outros fatores que também influenciam, se o seu e-mail vai cair na caixa de entrada ou no spam. E é isso que a gente vai falar a partir de agora, tá? Então, vamos lá, começando. O primeiro fator é o domínio, tá? Tem muitas pessoas que não sabem disso, acha que pode utilizar ali qualquer domínio, independente da reputação ou da extensão, e não sabe ela que isso pesa muito, ok? Na entregabilidade dos e-mails, tá? Então, por experiência própria, aqui na Autotic, recomendamos fortemente que você use domínios dessas extensões aqui, ó, .com, tá? .com.br, .io, .org, .net, .edu e .co, ou CO, onde esses primeiros aqui são domínios relacionados a questões comerciais, o com é de comercial, o B é de BR, um comercial do Brasil. A IO é muito utilizado por startups, órgão de instituições, como posso dizer, sem fins lucrativos. .net, que é muito usado por empresas de informática, tá? .edu, que é usado para empresas da área de educação, um EAD ou algo assim. E o .co, que agora eu tenho visto muito, que é usado por companhias, que é como se fosse também aqui o .io, .com, tá? E você deve fugir de qualquer domínio que tenha uma dessas extensões aqui, ó, .shop, .store, .site, .website, .online, .fan, live,
e Life, tá? Por quê? Porque pelo fato dessas extensões serem mais baratas, tá? A maioria, tá, dos spammers, né, que são os usuários que praticam spam, eles dão preferência a esses domínios. Então, aliás, essas extensões aqui. Então, essas extensões, elas são muito utilizadas para fazer spam. Então, se você compra esse um domínio de uma dessas extensões aqui, por mais que seja um domínio novo, né, digamos assim, um domínio virgem, ele não vai ser bem visto pelos provedores de serviços de internet, tá? Que são o WISP, ok? Então, se você já quer ter logo sucesso de primeiro, ou seja, você já começar com o pé direito, escolha domínios de alta autoridade, que são esses aqui, de cima, tá bom? Bom, outra coisa envolvendo domínio é a questão da reputação, tá? Se você, por exemplo, já tem um domínio e você pretende usar ele para o e-mail marketing, às vezes é um domínio que você tem aí da sua empresa, né? Que você já tem sites, enfim. Você tem que verificar a reputação dele. Por quê? Às vezes é um domínio que, como já foi utilizado anteriormente em campanhas de e-mail marketing, pode ser que ele tenha caído em alguma blacklist. Então, ele não vai estar com uma boa reputação. Isso aí também pode prejudicar a entregabilidade dos seus e-mails, tá? Então, hoje, existem várias ferramentas aí na internet que você consegue fazer uma verificação do domínio, tá? Até mesmo também do IP, que aquele domínio está apontando, e verificar se está em alguma blacklist. Se tiver, você tem que solicitar a remoção, tá? Se você vê que a empresa que colocou na blacklist não está querendo remover, ou então está demorando, né? Porque às vezes a remoção também é automática, você não precisa perder tempo. Você pode simplesmente comprar um domínio novo, tá? Com uma daquelas extensões aqui, ó, que eu informei, e deixa ela exclusiva, deixa ele exclusivo, melhor dizendo, para o e-mail marketing, tá? Então, se atente também, não só à extensão do domínio, mas também à reputação dele, tá? Não pode estar em nenhuma blacklist. Se tiver, isso já é suficiente para o e-mail não cair na caixa de entrada do usuário, tá bom? Segundo fator, o SMTP, tá? Que no caso seria, digamos assim, a infraestrutura, né? E aí isso fica mais na responsabilidade do prestador de serviço que você for contratar o SMTP. Por exemplo, no caso Autotic, né? Se você for contratar ao Sender, isso fica sobre a nossa responsabilidade, tá? E aqui na Autotic, né, devido a esses meses, né, de muita aprendizagem, nós de fato descobrimos qual é a configuração exata, tá? Para que qualquer serviço de e-mail possa aceitar os nossos e-mails, tá? A gente sabe fazer as configurações para que o e-mail fique 100% autenticado, tá? Então, falando sobre autenticado, né, já entrando aqui no assunto de autenticação, o serviço de SMTP que você for usar, ele tem que ter 3 registros, tá? Incluídos na zona de DNS do seu domínio, tá? E quais são esses registros? É o SPF, ok? Que é basicamente um protocolo que vai determinar quais são os IPs, os domínios que podem fazer o envio de e-mails através do seu remetente, tá? O DINK, que é como se fosse uma criptografia para testificar que o conteúdo do e-mail ali é original, né? Que é um conteúdo validado, né? Que não foi violado, nada disso, tá? E por último, nós temos o DMARC. O DMARC basicamente a forma como validar com os e-mails que foram rejeitados, né? Ou que passaram por algum problema ali de validação, tá? Ele usa o SPF e o DINK para poder fazer essa, vamos dizer assim, essa análise, né? Então, aqui no DMARC, você determina o que vai ser feito com esses e-mails. Por exemplo, não vai ser feito nada, ou se der algum tipo de problema, eles vão ser rejeitados, ou vão ser, vão ser colocados no spam, né? Que seria na quarentena, ok? Então, é para isso que serve esses registros aqui, tá? Eles são obrigatórios. É claro que tem outros, né? Como, por exemplo,
MX, né? Enfim, tem PTR, né? Que é DNS reverso, enfim, tem vários outros registros. Porém, esses aqui são os obrigatórios. Se tiver faltando um deles aqui, ou eles não tiverem configurados corretamente no seu DNS, também já é suficiente para o e-mail não cair na caixa de entrada, principalmente quando envolve Gmail, tá? Destinatários do Gmail. Bom, ainda sobre o SMTP, outra coisa também que é crucial para o e-mail cair na caixa de entrada é a qualidade dos IPs daquele SMTP, tá? Por padrão, todo SMTP ele possui um pool de IPs, ou seja, é um conjunto de IPs, tá? Que geralmente é compartilhado entre os usuários, né, que usam aquele SMTP, e vai ocorrendo uma espécie de rotação. Então, eu até, por exemplo, coloquei uma ilustração aqui, que é basicamente assim, ó, cada ponto desse aqui, vamos dizer que é um IP, tá? Vamos dizer que esses aqui sem números, né, ou seja, meio cinza aqui, vamos dizer que seriam os IPs que não estão sendo utilizados. Eles estão ali no pool, mas ainda não foram disponibilizados para disparo de e-mails, tá? E já esses coloridos aqui já são os IPs que estão sendo usados, né, pelos usuários, tá? Então, nós vamos ter IPs das mais diferentes qualidades. Por mais que a empresa ali seja muito responsável, né, na questão do monitoramento, para ver se o usuário está fazendo spam ou não, não adianta. Vai ter IPs ali que não vão estar 100% de reputação, né? Por quê? Porque é muito difícil ter esse controle, né? Às vezes tem um usuário ali que vai pisar um pouquinho na bola, né? Vai acabar mandando um pouco mais de e-mails do que deveria, ou então vai mandar um e-mail assim com conteúdo não tão correto, né? Que inclusive eu vou falar mais sobre isso. Então, pode acontecer ali que no pool de IPs você vai ter domínios assim, ó, amarelo, né? Só ilustrando, né? Não tô falando que ele vai ficar dessa cor, mas você vai ter assim com uma reputação já um pouco neutra, né? Tu não vai ter uma reputação boa, IPs com reputação boa. Às vezes vai ter IP com uma reputação assim meio neutra, vai ter IPs com uma reputação péssima, tá? Que se o provedor perceber que o e-mail está sendo enviado por esse IP, vai jogar na caixa de entrada, tá? Então, o pool de IPs, ele meio que faz um equilíbrio, né, ali da média de reputação dos envios daquele SMTP. Tá? A reputação ela fica na responsabilidade de todos aqueles usuários. Então, o que isso significa? Que às vezes você pode até estar fazendo tudo certinho, fazendo os e-mails corretos, enviando na quantidade correta ali, mas se um outro usuário estiver, né, pisando na bola, isso pode prejudicar a reputação dos IPs, ok? E isso, consequentemente, prejudicar a integrabilidade de todos os usuários que compartilham desse mesmo pool. Por isso que tem algumas empresas, né, alguns SMTP, como é o caso da Alcender também, que disponibiliza IPs dedicados, tá? E aí, nesse caso, cada usuário passa a ter o seu próprio IP, ok? O que isso significa? Que você é o único responsável pela reputação dele, ou seja, mesmo que alguém esteja fazendo algo errado ali, fazendo envios errados, não vai comprometer a sua integrabilidade, tá? Então, esse é outro fator. Bom, agora o fator 3, ok? É, de fato, o e-mail, ou seja, é como você constrói o seu e-mail. O que você coloca ali no título, o que você coloca no corpo, o que você coloca no rodapé, tá? Então, vamos começar aqui pelo título, né? Que é a primeira coisa que o serviço ali de e-mail já vê, né? Quando você manda o e-mail para o destinatário, a primeira coisa que ele já avalia é o título, tá? O que você precisa entender? Se você quer ter sucesso no e-mail marketing, é como a gente diz o ditado, você tem que dançar conforme a música. Hoje, se você for analisar a sua base de leads, eu acredito que a maioria aí são usuários do Gmail, né, que é do Google, ou do Hotmail, né, que atualmente é o Outlook, tá? E Yahoo, tá? Por quê? Porque são serviços gratuitos, né? Então, a maioria dos usuários vão optar por eles. É claro que você tem também leads com e-mails comerciais, tá?
mas a maioria é um desses três aqui. Então, você tem que, de fato, criar e-mails que atenda os critérios do algoritmo desses serviços. Se você não fizer isso, não adianta, você não vai ter sucesso. Você pode usar o melhor SMTP do mundo, mas se você não dançar conforme a música, não criar e-mails de acordo com que cada serviço de e-mail ali espera, né? Vamos dizer assim, um e-mail com uma formatação padrão, você não vai ter sucesso, tá? Então, você tem que começar a se atentar, primeiramente, pelo título, tá? E aí, no título, a gente tem aqui a questão do nome do remetente e o assunto do e-mail, tá? Nome do remetente tem que ter referência ao seu domínio. Então, por exemplo, se eu faço o envio dos e-mails usando o domínio autotic.com.br, eu tenho que colocar o nome do remetente Autotic. Eu não posso colocar um outro nome de empresa, porque vai dar meio que uma divergência, vai dar uma impressão que uma outra empresa está usando um domínio de uma outra empresa para poder enviar e-mail. Isso é interpretado como spam, tá? Eu posso botar o meu nome, já que eu sou um funcionário, um representante ali da empresa? Pode, mas você poderia colocar assim, por exemplo, Hugo da Autotic. Ou seja, eu estou dizendo que quem está enviando aquele e-mail é o Hugo, porém da Autotic. Ou seja, eu ainda não estou tirando a referência do domínio, ok? Então, essa é a primeira dica. A segunda é a questão do assunto, tá? Ou seja, você tem que usar assuntos que não tenham, digamos assim, um teor malicioso, tá? O que seria malicioso? É tudo que envolve, talvez, promessas de ganhos de dinheiro, né? Como eu coloquei aqui, ó, ganhe dinheiro fácil. Ou então, isso aqui é urgente, abre um e-mail e descubra. Ou seja, quando você tenta passar para o usuário também uma sensação de urgência, ou para ele fazer uma determinada tipo de ação, isso é muito perigoso, tá? O algoritmo do Gmail, Outlook ou qualquer outro, eles já estão acostumados a receber muito spams. Então, eles têm um critério bem rigoroso para determinar o seguinte, cara, isso aqui é spam, com base ali numa palavra-chave do assunto. Então, muito cuidado quando você for escrever o assunto dos seus e-mails. Procure colocar assuntos que não demonstrem, assim, nada que seja desconfiado, sabe? Uma coisa bem direta, bem clara e que também tenha a ver com o seu negócio, tá bom? Continuando aqui, outra questão, conteúdo do e-mail. Ou seja, o que você insere ali no corpo do seu e-mail, tá? Aí, como eu falei aqui, não basta só o e-mail estar autenticado. Às vezes, o seu e-mail, né, lá no cabeçalho dele, principalmente quando você olha lá, mostrar o original, né? Você vai ver lá no cabeçalho, SPF passou, DINC passou, DMARC passou. Ou seja, e-mail 100% autenticado, mas ainda assim está caindo no spam. Por quê? Porque às vezes você está colocando alguma palavra-chave ou algum elemento ali no corpo do e-mail que está sendo considerado como spam pelo algoritmo ali do serviço de e-mail, tá? Então, qual é a formatação adequada de um e-mail, principalmente quando se trata dos primeiros envios, tá? Não estou falando que você tem que usar essa formatação para sempre, não. Mas, em um processo de aquecimento, né, que é o que eu vou falar mais no próximo slide, você tem que começar com o e-mail mais simples possível e, ao longo do tempo, você vai acrescentando novos elementos. Até porque, se o e-mail começar a cair no spam, como você está acrescentando elementos gradativamente, você já vai saber qual é o elemento que está jogando o seu e-mail para o spam. Por isso que tem que ser algo gradativo. Então, primeiro e-mail, que vamos dizer que é o e-mail de abertura. Às vezes ali um e-mail de agradecimento pela pessoa ter se inscrito na sua lista, né? Enfim, ou um comunicado assim de abertura. O e-mail ele tem que ser somente texto, ok? Ou seja, se possível, no primeiro e-mail, não coloque nem link, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente quer enviar um e-mail para o usuário fazer uma ação, né? Que é o CTA, Call to Action. Mas, no primeiro e-mail, faça esse teste que eu estou te orientando.
Isso é o que todos os nossos clientes aqui da Allsender fizeram e olha, é certeiro. Envie o primeiro e-mail só com texto, de preferência um texto bem curto, tá? E sem link, sem imagem, sem cor, sem nada. Só um texto, tá? E é certo, eles caem na caixa de entrada. Se o teu e-mail de fato estiver autenticado, tá? Com o assunto e o remetente correto, que eu já informei anteriormente. Se você colocar só um texto simples, é certo dele cair na caixa de entrada, tá? E aí sim, a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto e-mail em diante, você já pode ir aprimorando, colocando ali um link, né? De preferência um link só, também não sai enchendo de links o e-mail, e de preferência links curtos, tá? Imagem também, pode colocar uma imagem, tá? Evitar muitas cores, aqueles e-mails bem coloridos, sabe? Evite, coloca só imagem, uma imagem ali e um link. E aí vai mandando, e aí sim, ao longo do tempo você vai melhorando a formatação, tá bom? Por último, aqui nós temos o rodapé do e-mail. Se você for reparar, tem muitas empresas, né, que hoje, quando você vai olhar ali o rodapé, tem várias informações, né? Tem um endereço ali da empresa, né, da sede ou da filial. Costuma ter ali ícones das redes sociais, né? E o link de cancelamento de inscrição. Se você está começando agora o e-mail marketing, né, também está nesse processo de aquecimento, recomendo colocar somente o link de cancelamento de inscrição, que dentre todos esses elementos que eu citei, é o obrigatório, tá? Inclusive, se você não colocar link de cancelamento de inscrição, os serviços de e-mails, como Gmail, né, Outlook, Yahoo, também pode considerar como spam, porque você não está dando possibilidade do usuário cancelar a inscrição. É como você disse o seguinte, ó, você vai receber meu e-mail a qualquer custo, tá? Então, assim, coloque sempre link de cancelamento de inscrição ali no rodapé do seu e-mail, tá? Então, esse é o formato correto de e-mail para que você possa ter aí uma boa taxa de abertura, tá? Bom, e o quarto fator aqui é as boas práticas, tá? Isso aqui já está mais atrelado ao usuário, ou seja, ao comportamento do remetente, ou seja, como ele vai enviar aquele e-mail, tá? E aí, a primeira coisa aqui é a questão da qualificação dos leads, tá? Isso aqui, muita gente acaba pecando, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que e-mail é você ir lá, comprar uma lista. Às vezes é até uma lista segmentada, ou seja, é uma lista de pessoas que estão envolvidas com o nicho que você atua. Beleza. Né? Por exemplo, você atua com produtos de emagrecimento. Né? E aí você compra uma lista de pessoas que outrora já compraram um produto de emagrecimento com uma outra empresa. São do mesmo nicho? São. Mas são pessoas que não conhecem sua marca, não te deram um consentimento de você enviar e-mail para elas, tá? E outra coisa também que é super errado, além de comprar a lista, é você tentar gerar a sua lista por meio de programas que extraem dados na web, né? Que é o famoso raspagem de dados, ou então web scrap, né? Tem ferramentas que já joga ali um prompt de comando ali na busca do Google, e aí, né, vai retornando e-mails em determinados sites e o programa só vai coletando ali os e-mails por meio ali de um identificador, né, de um delimitador, alguma coisa assim, tá? Isso aqui também é muito nocivo, tá? Ao seu sucesso aí do e-mail marketing, porque você também vai estar enviando e-mails para pessoas que não deram consentimento, tá? Então, entenda uma coisa, e-mail marketing, ele é qualidade, não necessariamente quantidade. A quantidade ela é uma consequência. É claro que se você for fazendo certo, você vai crescer, tá? Consequentemente, tua base de leads vai crescer também. E isso vai ser uma consequência. Mas, de início, você tem que focar na qualidade, tá? O que é mais importante? Você ter, sei lá, uma base de 1000 leads, tá? E, sei lá, 80%
abrem o e-mail, se interagem com o seu e-mail, ou você ter, sei lá, 10 mil leads, mas só 1% se interage. Qual é o melhor? Ok? Então, não é uma questão de quantidade, e sim qualidade, tá? Então, obtenha os seus leads de forma correta, sempre por meio de formulário, né? Ou seja, o lead foi lá, acessou a sua landing page, se interessou ali pela proposta que você fez, não sei se foi a entrega de uma isca digital ou, né, o agendamento de um evento, de um webinar, né? Ou então, sei lá, até mesmo um teste grátis de algum serviço, tá? Você precisa coletar os dados leads dessa forma, tá? E além disso, tem que ter o double opt-in, né? Que seria a confirmação, né? Ou seja, o cliente vai lá, se cadastra, mas ele tem que abrir o e-mail lá, né? Da confirmação do cadastro e clicar no link confirmando que realmente foi ele que se inscreveu. Porque às vezes uma outra pessoa pode colocar o e-mail lá de qualquer outra pessoa e falar que foi ela que se cadastrou, tá? Então, essa é a melhor forma de você estar qualificando os seus leads, né? A sua lista aí, tá bom? Segunda coisa, o volume de envios. Muitos usuários também vacilam nisso aqui, tá? Às vezes você já tem ali, vamos dizer assim, uma base de leads que já é qualificado, tá? Vamos dizer que você tenha 50 mil leads que de fato conhecem a sua marca, estão ali na sua base porque de fato tiveram algum relacionamento com a sua marca, né? Fizeram um cadastro lá no seu site. Mas se você está começando a fazer o e-mail marketing, né, com essa base, se você pegar e já enviar para todos os 50 mil leads o e-mail, isso vai prejudicar também a reputação do seu domínio e do seu IP, porque os serviços de e-mails vão interpretar isso também como um comportamento de spammer, tá? O spammer, geralmente, ele faz isso, né? Ele já monta o e-mail e já dispara para milhares de pessoas. Então, o que você tem que entender é o seguinte, você não pode ter um comportamento, uma postura de spammer, tá? Se você tiver um pouquinho de semelhança, os serviços de e-mails vão colocar o seu e-mail no spam. Então, procure fazer diferente em todos os aspectos, principalmente aqui na questão do volume de envios, tá? E por experiência própria, aqui na Allsender com os nossos clientes, a gente recomenda você fazer poucos envios ali por hora, né? A gente pode definir aqui mais ou menos uns 200 e-mails por hora, ok? E você vai aumentando esse limite gradativamente a cada dia, ou até mesmo a cada semana. Por exemplo, você pode ficar uma semana enviando 200 e-mails por hora, tá? Ou você pode fazer isso diariamente. Por exemplo, no primeiro dia, 200 e-mails por hora. No segundo dia, você já pode colocar 300 e-mails por hora. Depois, 400 e-mails por hora. Vai depender muito do engajamento. Se você vê que os leads, de fato, estão abrindo e-mails, estão se interagindo, clicando nos links, você pode fazer esse aumento diariamente. Mas se você vê que não está tendo tanto engajamento assim, começa a fazer essa alteração de limite semanalmente, tá bom? E a esse processo é o que nós damos o nome de aquecimento, ou seja, você está aquecendo o seu domínio e aquecendo o seu IP, tá? E quanto mais quente ele ficar, maiores as chances do e-mail cair na caixa de entrada. Não é à toa que, às vezes, né, quando você pega aí um SMTP de ótima qualidade, né, que você acaba usando até meio que o domínio dele ali para poder enviar, você vê que o e-mail já cai na caixa de entrada, porque aquele domínio daquela empresa, o IP dela, né, o pool de IPs dela, está super aquecido, tá? Super aquecido. Mas você tem que tomar muito cuidado durante esse processo de aquecimento, não deixar queimar o domínio e o IP, né? Como eu deixei aqui uma ilustração, né? Aqui vamos dizer assim, o seu remetente, né? Aqui numa frigideira, você está aquecendo ele ali no fogo, né? Mas se você não vigiar, né? Esquecer a frigideira ali no fogo, vai queimar, tá? E como isso acontece? Como eu falei inicialmente, quando você tenta enviar para todo mundo, tá? Ou seja, um grande volume de envios no mesmo dia. Isso aí vai queimar o seu IP e seu domínio. Então, por favor, evite essa prática, tá?
Bom, e por último aqui nós temos a higienização da lista. Esse processo aqui, ela ocorre a partir do primeiro envio. Por que a partir do primeiro envio? Porque aqui você já, de fato, já vai começar a identificar quem são os bounces e quem são os leads frios, tá? Assim, é claro que tem ferramentas que você já consegue identificar os bounces, né? Considerando aí, por exemplo, e-mails com sintaxe inválidas, né? Às vezes o lead vai se cadastrar ali e ele coloca um e-mail errado, né? Troca uma letra por outra. Ou então, às vezes, é um e-mail que o lead quase não usa mais, então ele já está lotado, não tem nem mais espaço para receber novos e-mails, tá? Tudo isso é bounce, ok? E tem ferramentas que você já consegue identificar e já remover antes de fazer o primeiro envio de e-mail, tá? Mas se você não tiver acesso a uma ferramenta dessa, né? Até porque geralmente ferramentas de bounce costumam ser caras, tá? Você pode já ter essa noção de bounces e leads frios no primeiro envio do seu e-mail. Ou seja, os que forem inválidos, o próprio SMTP ele vai retornar para você quem são esses e-mails, ou seja, você vai receber essa notificação lá no seu próprio e-mail de remetente, né? Se ele tiver inbox, né? Por meio ali do return path, tá? Inclusive, aqui na Allsender, a gente cria uma espécie de automação no NHN, onde para cada bounce, né? A gente já atualiza a situação do lead no Mautic, né? Porque os nossos clientes eles usam o Mautic juntamente com o Sender. Então, se a Allsender perceber que algum lead seu ali é bounce, já vai atualizar ele no Mautic, né? Que é a ferramenta de e-mail marketing, e o Mautic não vai fazer envios de e-mails para aquele lead, por mais que ele esteja na sua lista, tá? Então, tudo isso de forma automatizada. O lead frio já seria aquele lead que o e-mail dele existe, tá? De fato, é um contato válido, porém ele não tem engajamento com o seu e-mail. É um lead que talvez não costuma acessar a caixa de entrada, não costuma abrir os e-mails, não costuma clicar nos links, tá? Então, ele não vai estar gerando engajamento para suas campanhas. Isso também pode ser nocivo para a reputação, tá? Então, você pode, por exemplo, no Mautic, né? Criar um segmento com a seguinte filtragem, ó. Considere leads frios todos aqueles que já estão 3 meses, 6 meses sem se interagir com os nossos e-mails. Você pode fazer essa filtragem, tá? E aí, você deixa de enviar e-mails para esses dois tipos aqui de leads. Isso vai aumentar significativamente a taxa de abertura dos seus e-mails, porque de fato você só vai estar enviando para pessoas que de fato abrem seu e-mail, tá? E você vai estar preservando aí a boa reputação do seu IP e do seu domínio, tá? Lembrando que bounces, eles são considerados também spam traps, tá? Para você ter uma ideia, enquanto eu estava fazendo pesquisa sobre isso, eu percebi que tem serviços de e-mails, né? Que criam o spam trap propositalmente, ou seja, criam endereços de e-mails falsos, né? Inexistentes, justamente para ver se aquele remetente está fazendo spam. Por quê? O remetente que faz spam, ele não faz a verificação da lista dele. Ele pega os e-mails de vários lugares e sai enviando e-mail, tá? Então, tem serviço de e-mails que faz isso propositalmente. É conhecido como spam trap puro, né? Que é quando aquele e-mail inválido que foi criado propositalmente pelo serviço de e-mail. Então, por isso que você sempre tem que higienizar a sua lista. Muito cuidado, não sai mandando para qualquer pessoa. Verifica quem são os bounces, verifica quem são os leads frios, tá? Assim também como tem spam trap, né, que não é puro, né? É aquele spam trap, eu até esqueci um termo que se fala, que é um usuário mesmo que criou um e-mail, ou seja, era um e-mail que de fato existia, mas por algum motivo deixou de existir, porque foi desativado ou porque está com a caixa de entrada cheia, tá? Então, tudo isso são spam traps, né? Ou seja, são armadilhas para pessoas que fazem spam, tá? Então, se você manda e-mails para contatos inválidos, é como se você estivesse cavando a sua própria cova aí no e-mail marketing, tá bom? Bom,
Caso tenha ficado alguma dúvida, né, de tudo isso que falamos aqui, você pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai ter o imenso prazer de explicar melhor, tá bom? E eu queria só mostrar aqui para você evidências, né, da entregabilidade da Alcender, para comprovar para você que tudo isso aqui que a gente falou não é abobrinha, tá? Não é balela, é de fato comprovado, ou seja, a partir do momento que a gente passou a colocar tudo isso, todos esses 4 fatores em práticas, a gente teve uma mudança significativa na entregabilidade aqui dos e-mails dos nossos usuários, tá? Então, como você pode ver, ó, no teste de spam, a pontuação dá 10/10. Você pode ver aqui, ó, não tem nada acusando aqui de algum erro ou de alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente configura tudo corretamente, tá? E os e-mails que a gente orienta os usuários a construir, eles colocam o e-mail no formato correto, que é como eu falei, somente texto e nada mais, tá? E aqui nós temos um exemplo de taxa de abertura de um dos nossos clientes, tá? Esse cliente aqui, ele utilizava um SMTP de uma empresa bem grande aí do mercado, tá? E ele estava tendo muito custo. E ele não estava tendo, assim, um resultado satisfatório. Ou seja, ele estava pagando um valor muito alto, tá? E não estava tendo um retorno daquele investimento, né? Porque a gente sabe que e-mail que não cai na caixa de entrada não faz venda, ok? Então, ele procurou a Autotick, né? E resolveu fazer um teste grátis aqui pela Alcender. Inclusive, se você quiser fazer um teste grátis com a Alcender, é só você entrar em contato conosco e a gente vai disponibilizar alguns dias, tá bom? E ele começou a fazer esse teste, e aí a gente foi orientando ele, foi passando as instruções, as boas práticas, e ele foi seguindo, e está aqui o resultado. Como você pode ver aqui, ó, ele tem campanhas, né, de envios aqui transacionais que chega a bater 60% de taxa de abertura, tá? Outras campanhas aqui, ó, com 21%, 16%, 18%, 31%, tá vendo? Ó, 24%, 20%, 20%, ok? E isso aqui é uma excelente taxa de abertura. Tem muitos profissionais de e-mail marketing que falam que até se você tiver aí uns 10%, você já está bem acima da média, né? Eu já vi clientes que essa taxa aí às vezes fica batendo 2%, 3%, entendeu? Mas aqui na Alcender não. Aqui, ó, taxa a partir aí de 18% ou até mais, tá? Por quê? Porque aqui a gente segue todos os protocolos para ter esse sucesso, tá bom? Então é isso. Agradeço aí a sua atenção, tá? Se você quiser saber mais sobre e-mail marketing, WhatsApp marketing, né? Automação de processos através aí do NetN, você pode estar seguindo a Autotick aí nas redes sociais para conferir mais conteúdos, tá? Então, nós temos aqui o Facebook, temos aqui o Instagram, temos aqui o TikTok, também temos o nosso canal no YouTube, tá? Então, é só você apertar aqui a tecla Ctrl e clicar em um desses ícones já para ser redirecionado para a nossa rede social, tá bom? Então, novamente, eu agradeço a sua atenção. Se você ainda não deixou o like, como eu pedi no início do vídeo, e gostou muito das dicas que passamos aqui, deixa um like aí para poder apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal, porque nós vamos trazer mais vídeos com relação a esse tema e vídeos que, de fato, vai mudar a sua forma de fazer marketing aí na internet, vai trazer ótimos resultados aí para os seus negócios, tá bom? Então, obrigado pela atenção, um grande abraço e valeu!